Olá, queridas irmãs, queridos amigos, com muita alegria iniciamos mais um programa Alimento para a Alma. Programa que, como você está acostumado, traz informações da doutrina espírita para a compreensão das realidades que todos nós enfrentamos no dia a dia, na convivência, mas dentro de uma outra maneira de entender, sem desespero, compreendendo o porquê precisamos passar por dificuldades, dando um sentido às nossas lutas, porque uma coisa é você estar sofrendo sem entender o motivo, estar sofrendo imaginando que, apesar de você ter feito boas coisas, a força do universo é injusta, fazendo você padecer. Outra coisa é você entender que qualquer dificuldade, porque tenhamos que passar, isto está sendo atribuído a nós como o efeito, o fruto do que nós mesmos fizemos. Que não há na divindade maldade, desejando que nós soframos, indiferença diante das nossas dores, mas ao contrário, a bondade divina tudo está fazendo para que aquilo que nós temos que enfrentar, porque nós decidimos, porque nós escolhemos, seja atenuada na dor, na infelicidade. É a mesma coisa que acontece quando o pai, depois de ter educado o filho, depois de ter criado com o melhor que pôde, se depara com a situação do filho maior, iludido, vivendo aventuras, ver-se colhido pela circunstância de ser preso em uma destas jornadas ilícitas. Por qualquer motivo, algo que ele fez de errado, algum crime, alguma brincadeira de mau gosto que redundou no seu aprisionamento. Isto não é culpa do pai. O pai ensinou, o pai orientou, o pai deu conselhos, o pai ajudou. Mas o filho com má companhia, o filho com aventuras, com sonhos na cabeça, resolveu agir por conta. Ninguém pega ninguém, nesse país ninguém é preso, tem um monte de bandido por aí, ninguém faz nada. Eu vou dar meus golpes. Ele não escuta a consciência que diz, olha, seu pai não te ensinou isto, sua mãe não falou isso para você. Ele quer apresentar-se como uma pessoa bem postada que conseguiu riquezas de maneira rápida. Só que, eventualmente, deu errado. Então vai preso. Portanto, não há que atribuir culpa alguma aos seus genitores, senão ao próprio indivíduo que resolveu arriscar-se. E então o que faz o pai, o que faz a mãe? Vai tentar diminuir a aflição do seu filho, vai visitá-lo, vai arrumar um defensor, vai fazer de tudo para mobilizar as forças a fim de tirar do filho aquele espinho que ele mesmo resolveu colocar. É claro que nós estaremos na Terra tendo que enfrentar os trâmites do mundo material. Mas estamos usando esta comparação para você entender que a bondade divina não tem culpa nenhuma no sofrimento que nós estamos enfrentando pelas nossas aventuras, pelos nossos excessos. E Ele está fazendo tudo o que pode, respeitando a lei, o merecimento, a força de vontade, a necessidade do aprendizado, mas tudo fazendo para que o seu filho sofra o menos possível. E é isso que nos tem levado nestes programas, melhor dizendo, a trazer a você conselhos que evitem a nossa conduta que pode gerar aflição, que pode gerar essa dor, que pode nos produzir mal. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as informações sobre as causas atuais das aflições, que nos indica que boa parte delas, não todas, mas boa parte, é fruto dos nossos desatinos. E então estamos comentando aqui aqueles conselhos de um psicoterapeuta
que tem, com estas maneiras de atuar, de informar, de orientar, ajudado o nosso raciocínio a entender onde está o foco, onde nós devemos colocar a nossa atenção. Ele não é espírita, mas qual o problema? É uma pessoa que está ajudando muitos, porque mesmo sem ter a visão espírita de Kardec, de Allan Kardec, estes conceitos, eles são universais, eles são encontrados em toda parte e ele tem uma visão bastante próxima, de uma maneira prática, de uma maneira direta, daquilo que a doutrina espírita recomenda. Por isso, nós já vimos os 5 passos anteriores e você pode conferir nos nossos programas disponíveis no nosso site, nas palestras que fizemos. E agora estamos indo para o sexto conselho que nos ajuda a combater o nosso ego orgulhoso, aquele de onde o mal deriva, aquele que nos faz resolver esquecer os bons conselhos por acharmos-nos superiores. Eu sei o que eu quero da minha vida, empinar o nariz, encher o peito, dizer eu sou melhor, eu sou capaz de passar por cima de todo mundo. Então, esse ego orgulhoso é exatamente o nosso inimigo. E estes conselhos, que representam sim a maneira bastante objetiva de nós realizarmos a nossa reforma interior, que a doutrina espírita sempre preconiza, eles nos dão as frentes de batalha, eles nos mostram como fazer isto funcionar. E então, veja só, o item número 6, que é o 6º conselho, nos aconselha a abandonar a ideia de que nós somos aquilo que os nossos feitos representam. Ele nos diz que nós devemos abandonar essa ideia de que nós somos representados pelas coisas que logramos realizar. Muitas pessoas dizem isso: eu vim do nada, eu vim da miséria, olha quanta coisa eu consegui na minha vida, com o meu trabalho, olha como eu tenho valor. Porque ele não conta os golpes que deu, a sorte que teve, as enganações que ele fez para chegar aí. Ele só quer mostrar que ele veio do nada. Alguns até conseguiram, realmente. Mas o que nós fazemos ou o que nós não conseguimos fazer não representa o que somos, seja no sucesso, seja no fracasso. Então nós vamos agora acompanhar o texto para meditar sobre esses conselhos e ver como é importante que nós desconectemos o nosso eu dessas realizações. Vamos lá. Esse é um conceito muito difícil, diz o texto. Quando a pessoa acredita que ela é o que ela realiza, quando ela se põe na condição de ser a fonte de todas as coisas. É muito comum os médicos se revoltarem quando dizem, ou quando escutam os pacientes dizerem: graças a Deus eu fui curada. O médico não tolera que todo o seu esforço seja esquecido. Nem é justo isso. Mas o paciente, ele tem essa expressão, porque ele, apesar de estar agradecido ao médico, ele sabe que a mão divina está por cima de tudo. Só que o orgulho profissional não gosta de ver o sucesso atribuído a outro. Nós temos dificuldade de entender que Deus é que compõe todas as músicas, Deus constrói todos os prédios, que Deus é a fonte de todas as realizações. Nosso orgulho não suporta isto. O artista quer ser artista para ele ser enaltecido. Ele não quer ser artista para ser um canal, um veículo de beleza. E aí nós vemos o grotesco, o ridículo, as coisas lixo, que as pessoas se acham intelectualoides, se acham capacitadas, se acham inspiradas, se acham artistas produzindo para a admiração de outros que são igualmente limitados
na observação do que é arte. Mas eu é que fiz, isso não é de Deus, isso sou eu que fui fazer. Essas pessoas têm dificuldade de entender a que ponto esta reflexão nos leva. Todos nós estamos sendo usados pelas forças do universo. E é claro que os egos vão protestar, é claro que as pessoas vão dizer, não, eu é que faço. Mas diz o texto que será muito bom que nós possamos ir nos acostumando com essa ideia de que tudo emana da fonte, inclusive a gente. Ora, essa pessoa é tão poderosa, ela é tão inspirada, ela é tão cheia de si. E ela se esquece que um capilar mais fino que um fio de cabelo pode matá-la. Se romper no cérebro, poderá produzir danos terríveis e este corpo será imprestável para fazer qualquer coisa que o seu grande talento é capaz de elocubrar. Que o nosso coração bate 100.000 vezes por dia. Como nós somos os agentes das coisas, se somente na ponta do meu dedão, só aqui, ó, só aqui, neste pedacinho, não é no dedo inteiro não, neste pedacinho, nós temos 10 quilômetros de veias, artérias, arteríolas, capilares. Quem faz isso? Só nesta parte do nosso corpo. Como nós não dependemos da fonte, como nós não somos ligados àquilo que nos sustenta, aquilo que nos criou, aquilo que nos faz viver. Então é importante que nós nos lembremos que tudo o que nos circunda, tudo o que nós podemos enfrentar, encarar, absorver, emana deste núcleo, desta fonte. Da mesma maneira que os peixes não veem a água onde nadam, mas só existem porque a água está ali. Tire o peixe da água e ele vai morrer. Assim também, nós só existimos porque estamos inseridos neste fluido vitalizante da criação. Dele dependemos. Por isso Jesus dizia que eu e o Pai somos um. Da mesma forma, diz o texto, você e a fonte são um só. Você não é esse corpo que você veste. Portanto, se o corpo envelhece, você não é velho. É o corpo que envelheceu. Do mesmo modo que se a roupa se desgasta, você continua sendo a mesma pessoa, apesar da roupa estragada. Da mesma forma também você não é o que seus feitos realizaram. Pessoas existem que precisam viver de lembranças, estão tão afastadas da fonte, estão tão distantes da divindade, que precisam pegar seus velhos cadernos de recortes amarelados, de quando tinham fama, de quando estavam na mídia, de quando eram enaltecidos pelo público, para dali extrair e viver dessas lembranças como de suspiros, como de inalações de um passado glorioso que não existe mais. E aí a pessoa se deprime, porque ela já foi grande no seu conceito e agora não é mais. Isso é a aflição que nós produzimos por equívoco do nosso pensamento. E é exatamente através de entendermos este processo que nós podemos trabalhar estas coisas de uma forma mais sábia, entendendo as etapas da vida, entendendo que nós estaremos sempre podendo fazer coisas se estivermos ligados à fonte, não importa qual seja a doença, a dificuldade do corpo, mas que tudo só será possível se a bondade do Senhor, a bondade do Criador, nos abençoar com esta possibilidade. Todos os grandes que existiram na humanidade
se deram muito mal quando acharam que estavam podendo fazer por sua própria conta. Dos guerreiros aos santos, nós vemos o exemplo de Joana d'Arc, aquela que ouve as vozes que a estimulam a seguir adiante na defesa da nacionalidade francesa contra os ingleses. E quando isso acontece, quando ela reconquista, e quando ela possibilita, pela sua ligação com a fonte, que a esperança retorne, que os próprios franceses se sintam empenhados em criar um exército, expulsar os ingleses, garantindo a unidade nacional, ela está cumprindo o que a fonte está desejando. Mas aí há um momento em que a história conta, ela se acha poderosa. E ela então decide, sem qualquer consulta, atacar outros lugares, levar a guerra mais adiante. E então as vozes cessam, ela não escuta mais. Ela passa por esta situação em que, quando ela mesma resolveu ser a poderosa, a sabedoria divina deixa que nós aprendamos quais são as nossas limitações. Então, nós não somos nem nossos corpos que vão morrer, mesmo que a gente não morra, nem somos os nossos atos, os nossos feitos, sucesso ou fracasso. Nós não somos nem grandes porque conseguimos, nem miseráveis porque perdemos. Você, diz o texto, é um observador, trabalhe com isso. Você está na terra, você está no mundo, com a função de observar as coisas, de aprender com elas, de ajudar-se e ajudar os outros a superarem os limites, os degraus, os obstáculos. Trabalhe com isso. Você observa, você analisa, você aprende, você cresce. Mas entende que a ligação sua com a fonte é fundamental para que você saiba o que vai fazer na vida. Não importa que religião você tenha. Porque o que nós pensamos? Vamos entrar na igreja, fazer uma oração para ficarmos com a força de Deus e poder massacrar o nosso semelhante? Quantos negociantes vão às igrejas pedir sucesso em seus negócios, que vão fazer exatamente a infelicidade de outros? Você acha que Deus vai ajudar nisto? Você acha que há alguma lógica em pedir que Deus te municie com a arma que vai matar o filho dele? Ora, é no mínimo não saber o que você está pedindo, não é? Veja tudo ao seu redor, continua dizendo o texto, e seja agradecido por essas habilidades que você acumulou ao longo das diversas vidas. Você é um excelente matemático, você é uma pessoa que tem a habilidade manual, você gosta de desenvolver suas realizações intelectuais, você acumulou isto, e seja agradecido, porque você poderia nascer num corpo cuja estrutura cerebral não estivesse apta. Uma doença, uma enfermidade congênita ou adquirida poderia impedir que você raciocinasse. Você poderia nascer privado do movimento das mãos, você poderia nascer com dificuldade de falar. Tudo isto são benefícios oriundos da fonte para a nossa realização dessas grandes coisas que a fonte espera que façamos. Então devemos ser gratos por essas habilidades que nós acumulamos, mas que todo o crédito, tudo aquilo que fizermos no bem, nós devemos devolver à fonte que nos ajudou. Devemos orar, agradecer, devemos fazer com que as dádivas divinas, como Jesus nos ensina, possam realmente enaltecer aquele de onde estas dádivas vêm. E isto por quê? Porque graças a ela, graças a essa fonte, nós existimos e nós somos ligados de maneira direta. Quanto menos nós atribuirmos a nós mesmos as nossas realizações, quanto menos nos acharmos importantes, os grandes, os metidos, os convencidos, mais estaremos ligados
com essas emanações divinas. E mais, a bondade de Deus poderá realizar por nosso intermédio. Muito vai surgir no seu caminho, de forma mais fácil, de forma mais simples. Se você é pai e mãe e sabe que seu filho é vaidoso, você sabe que precisa combater a vaidade para que ele não fraqueje, você não vai dar a ele coisas que exatamente estimulem a vaidade. Se você sabe que seu filho é aventureiro, não é obediente, que ele gosta de fazer coisas perigosas, você não vai mandar ele tomar conta da caixa de fósforo. Vai brincar com o álcool. Agora, se seu filho é humilde, se seu filho é responsável, se seu filho é obediente, se seu filho acata as orientações, você poderá dar a ele atribuições até muito maiores. Como é o caso de mães que, precisando trabalhar, deixam a casa aos cuidados de crianças de 7, 8, 9 anos, porque sabem que essas crianças são responsáveis, porque conseguiram desenvolver nelas essa ligação com a obediência. Não é uma obediência que você abaixa a cabeça e diz, tá bom, sim senhor, porque tem medo. Não, mas porque nós não estaremos exorbitando. O que é exorbitar? Você conhece a palavra, órbita, é aquilo que gira em torno de um centro. Você então mantém aquele girar ao redor do núcleo. Exorbitar é sair da órbita por conta própria. Sair daquilo que está sendo o núcleo. Exorbitar é fazer coisas por sua conta, por sua vontade, sem autorização. Então, quando nós temos essa conduta arrojada e irresponsável, nós não somos confiáveis. A bondade divina nos mantém, como fez com Joana, no silêncio. Ela nos deixa entregues a nós mesmos. E então começamos a dar cabeçada, começamos a enfiar a cara no muro chapiscado, começamos a perder as coisas, começamos a fazer maus negócios, começamos a ficar decepcionados, porque precisamos aprender. Daí ser importante que, se você não quer aumentar aflições, nós devemos parar de achar que somos os bons. Devemos lutar para melhorar, devemos aprender, devemos estudar, devemos reciclar o nosso conhecimento, devemos nos dedicar ao trabalho. E exatamente por quê? Porque como ferramenta, Deus poderá nos usar melhor. E então, como será lindo quando os médicos chegarem para operar um paciente e antes da operação disserem, vamos orar. Fala para o anestesista, fala para a enfermeira, vamos fazer um pouco de silêncio, fala com o paciente. Vamos pedir que o Senhor da vida nos abençoe. Todos estão preparados, não estão pedindo que Deus opere, estão pedindo que o conhecimento que acumularam, a experiência que acumularam, possa ser bem utilizada pela inspiração sublime em favor de um ser humano. Como será lindo quando a arrogância acadêmica ceder a esta noção. Quantas coisas lindas ocorrerão pela ação luminosa desta força que quer realmente que seu filho saia da cadeia, que seu filho saia vitorioso da enfermidade, que a cirurgia possa chegar a bom termo. Mas quando nós nos apegamos às realizações, nós somos o que fazemos, eu sou o meu sucesso, veja só, fui eu que fiz, não é? Olha lá, eu é que sou responsável, se eu não estou presente, nada dá certo. Nós acreditamos que conseguimos sozinhos e acabamos sozinhos, derrotados, sem a sensação de paz e sem essa ligação
com a grandeza divina. Todos os grandes impérios que tiveram esta arrogância, nós vamos fazer da nossa nação um império que vai durar 1000 anos. Ah, tá bom. Encontramos dos mais antigos aos mais modernos exatamente esse mesmo fim: a derrocada, a morte, a doença, como preço para a nossa altivez. Daí ser importante que, se você quer diminuir aflições, comece a trabalhar em você essa ideia. Agradeça por tudo que você fez, empenhe-se em melhorar, faça das suas forças as ações do bem que possam melhorar a sua condição, estude, trabalhe com afinco. Mas lembre-se, tudo que você vai fazer, peça ajuda a Deus. E quando conseguir, agradeça a Deus por ter sido capaz, por ter recebido o apoio e ter conseguido realizar isto. Do mesmo jeito que Jesus, que não era nenhum mago, não era Harry Potter, não era um ilusionista, Jesus não fazia as coisas por ele mesmo. Tudo que fazia, dava graças ao Pai, pedia a sua intervenção, elevava a oração a Deus para que aquilo pudesse acontecer. Não era um exibicionista, não era um arrogante, impressionador de ignorantes. Jesus era o Mestre, e o Mestre sabe de onde vem a força. Participando dela, ele nos ensinava o caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai por outros atalhos. Vão ao Pai por este que eu estou mostrando. E o que eu fiz, o que eu estou demonstrando, o exemplo que estou dando, é aquele que faz com que nós nos acerquemos da fonte. Lindo isso, não é? Há 2000 anos um ser toma as vestes físicas, suporta a dor injusta, cruel, para nos ensinar qual é o caminho, sem reclamar, sem amaldiçoar, sem ter uma palavra que nos coloque em situação de inferioridade. Jesus nos mostra essa ligação com a fonte. Ele não se preocupa em fazer coisas para impressionar. Ele enaltece Deus em tudo que faz. É assim que nós diminuiremos aflições. E é assim que nós esperamos você no nosso próximo programa, quando o 7º conselho aponta o caminho para que também trabalhemos uma outra questão muito importante a respeito de nós mesmos. Combater o ego orgulhoso para diminuir nossas aflições. Você vai encontrar no nosso site todos estes arquivos para você ouvir novamente, ver novamente e multiplicar para outras pessoas. Essa é a reforma íntima, reforma real, com o horizonte muito claro à nossa frente. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, pelos e-mails que nos estão enviando, que nos ajudam a entender que vale a pena fazer com que outras pessoas também pensem a respeito dessas realidades. Obrigado e até o próximo Alimento para a Alma. Muita paz.